cenário é um cenário de grande amadurecimento. Eu acho que o Brasil está num momento bom da sua produção, da articulação entre os vários elos da cadeia criativa e produtiva se desenvolveram razoavelmente na última década. Eu acho que a gente não tem como não reconhecer que nós estamos muito distantes de um cenário pós-retomada do cinema brasileiro. A gente está num cenário de um mercado que atende uma demanda que cresce pelas novas mídias, a TV por assinatura. Agora, esse desenvolvimento trouxe novos desafios, né? Eu acho que desafios que são comuns também, não só ao Brasil, mas a muitos países que desenvolvem sua cinematografia, vamos dizer, tardiamente, ou que desenvolvem a partir de uma ação deliberada da sociedade através do Estado. E eu vejo que a gente amadureceu a produção, por um lado, mas acho que falta ainda caminhar bastante nas estratégias de alcance da sociedade. Eu acho que tem uma questão criativa colocada aí, tem uma questão de maior integração entre a distribuição e a criação e a produção, de maneira a entender que a gente não fala de um público em geral, mas de vários públicos da sociedade, que fazem parte da sociedade brasileira e que não estão sendo satisfatoriamente atendidos pela nossa produção. Nossa produção ainda está num gueto. Mesmo o sucesso, quando a gente fala em 10 milhões, 12 milhões de bilhetes de um filme, estamos falando de um país de 200 milhões de habitantes, né? Então o nosso sucesso ainda ele é um gueto ampliado, né? Tem que ter critérios no financiamento público e privado que levem em conta essa dimensão do alcance ao público, aos públicos, entendendo as produções em segmentos distintos e incorporando isso no processo criativo e produtivo. Não pode ser só a partir da criação individual, apenas, ou dos coletivos. Tem que ter uma relação com a outra ponta, que é a sociedade. E acho que a gente precisa... A televisão entendeu isso. Por isso que a televisão é a televisão, né? Então, se a gente quer construir uma indústria, se a gente quer ter relevância cultural e social, e acho que nós queremos, eu acho que nós temos que incorporar critérios de planejamento estratégico, de planejamento comercial, de planejamento de desenvolvimento criativo que leve em conta a variedade de segmentos que compõem a nossa sociedade. E a partir daí produzir conteúdos pensando neles também. E não só a partir de demandas autorais, stricto sensu. Porque eu acho que o autoral ele se acopla no momento que ele pensa também esse alcance. Ele pode se potencializar. Sou um admirador do que a gente conquistou na parte de política federal de cultura e de audiovisual. Acho que muita coisa boa está aí, a gente reconhece. Mas eu sou crítico, exatamente, não temos investido mais nessa última ponta, que é exatamente a incorporação de contingentes imensos da população na fruição audiovisual. Esse número de 30% das pessoas em São Paulo não ter ido nunca ao cinema na vida é uma coisa grotesca, uma coisa que fala do Brasil e fala de um limitador da atividade audiovisual. Isso não é um problema social só, é social e também da nossa atividade. Então, a gente ter construído na SP Cine 20 salas de cinema, isso nos trouxe um olhar muito sensível a esse potencial de públicos que querem participar dessa experiência. Acessam o cinema pelo Netflix, pela DVD, pela televisão aberta, mas o ritual social de conviver numa sala é um elemento extremamente contemporâneo, porque essas pessoas não têm espaços de convivência. Então o cinema pode se reencontrar, inclusive, numa nova função do século XXI, que é propiciar rituais coletivos, num mundo cada vez mais individualizado.